Olá, eu sou o professor de Geografia Anderson Lima e vamos iniciar a partir desse momento os estudos referentes ao PET de número 2. Alguns aí talvez já tenham me conhecido em função dos sábados letivos que nós já tivemos aí no Ordem e Progresso. Então apareci em alguns deles aí, então alguns já chegaram a ter algum tipo de contato, mesmo que sem que a gente pudesse conversar aí diretamente. Cheguei a gravar um vídeo também para o Google Sala de Aula com apresentação. Não sei se todo mundo conseguiu aí assistir esse vídeo, mas de qualquer maneira, esse primeiro momento é para que eu faça então a apresentação para vocês. Então, Anderson Lima, vou ser o responsável aí por todas as turmas do primeiro ano aí do ensino médio na Escola Estadual Ordem e Progresso. E antes de iniciar de fato o conteúdo do PET 2, vou fazer aqui uma ressalva, que é o seguinte: o nosso PET ele está iniciando com um assunto aí relativo ao espaço urbano. Eu preferi colocar aqui como tema inicial desse slide, espaço geográfico urbano. Esse conteúdo, atualmente, ele é trabalhado com os alunos do segundo ano do ensino médio. Mas, como o PET ele está vindo com esse conteúdo nesse momento, e a gente tem atividades no PET que devem ser feitas com base nesse conteúdo, então eu vou trabalhar esse conteúdo com vocês durante o andamento aí das nossas aulas. Porém, como existe aí uma carga horária complementar em relação aos conteúdos, nessa carga horária complementar eu vou dar prioridade para trabalhar os conteúdos que normalmente seriam usados lá no início do primeiro ano do ensino médio. Então, só para a gente conseguir entender essa situação, fica bem claro para todo mundo. Então, o assunto que a gente vai iniciar nesse momento, o espaço geográfico urbano, ele é normalmente trabalhado no segundo ano. Só que o PET do primeiro ano está com esse assunto, então a gente vai dar sequência com ele. Na carga horária complementar, a gente trabalha com tópicos específicos do primeiro ano. Então, a partir desse momento, a gente vai começar o espaço geográfico urbano aí. É o assunto que aparece no PET. O objetivo das nossas aulas é aprofundar aqueles assuntos do PET. Quem já fez o download aí do PET 2 vai observar que o conteúdo ele aparece de forma bastante simplificada. Então, o objetivo das aulas é um aprofundamento desses assuntos, colocar em pauta algumas conversas de assuntos que não apareceram no PET, mas que são importantes dentro da geografia urbana. Então a gente vai abordar esses assuntos. Então a gente vai falar dos conteúdos que estão no PET, porém avançando um pouco mais, aprofundando um pouco mais esse assunto, já que ele iniciou com a geografia urbana. Então a gente vai trabalhar o espaço geográfico urbano aí, mas trabalhando de acordo com todos os conceitos e conteúdos que devem ser vistos, e não ficando restrito única e exclusivamente ao PET. Então, dito isso, o primeiro slide para a gente aqui já fala a respeito do mundo urbano e das suas conexões, com uma imagem para que a gente possa aqui fazer uma análise. Então, fazendo a análise aqui, que eu vou observar na minha legenda o gráfico em laranja, representando a população total, as barrinhas em verde, a população urbana, e as barrinhas em amarelo, a população rural. Então eu tenho aqui a sequência das minhas barrinhas ao longo do tempo, e também aqui uma evolução em termos da população. Então a população em 1.000 habitantes. O que acontece? Observando desde os anos de 1980, o que é possível perceber? Que a população rural ela está sempre maior do que a população urbana. Então, se a gente for pegar de décadas, principalmente anteriores ao ano 2000, qual que era o cenário que nós tínhamos em relação à população urbana ali? O gráfico ele é específico aí da China, mas a realidade chinesa não é muito diferente da situação brasileira, por exemplo. Então a gente está analisando a China, mas serve como um contexto geral aí, pensando principalmente nos países emergentes, os países subdesenvolvidos. Então até por volta aí do ano 2000, começo dos anos 2000, nós tínhamos uma população rural
em maioria em relação à população urbana. Então isso é que o gráfico me mostra. No ano aqui de 2010, está praticamente igual aqui, um pouquinho superior à população rural em relação à população urbana. Porém, o ano de 2007 marca a primeira vez em que a população urbana supera a população rural. Então essa informação ela não está visível aqui no gráfico, mas eu estou informando aí para vocês que em 2007 foi a primeira vez que a população urbana conseguiu superar ali numericamente a população rural. Quando chega em 2010, aí o gráfico já me mostra aqui essa situação, a população rural voltou a superar a urbana, com uma diferença muito pequena, e quando chega no ano de 2015, e aí de 2015 em diante, agora já tem a população urbana superando a população rural aí, em termos numéricos. Então essa realidade da China é mais ou menos semelhante à realidade brasileira e da maioria dos países emergentes aí. Então, o nosso assunto específico, que é a geografia urbana, então dentro desse assunto a gente pode entender que a partir aí do começo da década de 2000 é o momento em que eu vou ter a população urbana superando a população rural aí na maioria dos países. Então a realidade do gráfico é a realidade chinesa, mas, igual eu comentei, não difere muito dos demais países aí do mundo. No caso chinês, o acelerado crescimento da população urbana, ele é explicado em parte pela expansão econômica aí da China. Então a China a gente sabe que é um país que durante muito tempo foi muito fechado, tanto em termos políticos quanto em termos econômicos. No campo político ainda tem lá uma série de restrições, nas questões econômicas já ocorre aí uma abertura maior no sentido do mundo capitalista. E essa abertura maior para o capitalismo também auxiliou na migração da população rural em direção às cidades. Então a população aí ocorreu o êxodo rural saindo do campo em direção às cidades, refletindo aqui então no início dos anos 2000 com a população urbana superando a população rural aí. Na sequência, ainda discutindo a questão do mundo urbano com as suas conexões, podemos observar aqui nesse mapa, ele está me mostrando a população urbana em porcentagem da população total, dado do ano de 2013. O que acontece? Observando pela legenda, a gente pode afirmar o seguinte, que os tons mais escuros aqui no meu mapa representam as áreas em que a população urbana ela é maioria. Então ela é majoritária nos tons mais escuros aí no mapa. Então, fazendo aqui uma análise, eu consigo chegar a essa conclusão que apareceu aqui no tópico. O continente africano é o que apresenta a maior parte da sua população ainda vivendo no espaço rural. Como que eu chego a essa conclusão? Observando o continente africano aqui, onde é que eu estou passando o cursor do mouse, e o que acontece? São as áreas em que eu consigo observar aqui os pontos mais claros. Então as áreas mais claras do mapa representam os pontos em que eu ainda tenho a população rural superando a população urbana. Os tons mais escuros, Brasil, por exemplo, então a gente pode afirmar que no Brasil a população urbana supera a população rural. Então essa é uma realidade para o Brasil e não é uma realidade para todos os países do continente africano, em que eu ainda apresento aqui muitas áreas com os tons mais claros, significando que a população rural ela ainda é numericamente superior à população urbana. E agora, a partir desse momento, a gente vai fazer alguma conceituação, e esses conceitos que a gente vai trabalhar a partir de agora, eles serão essenciais para o andamento do nosso conteúdo da geografia urbana. Então o próprio PET, ele não trabalha esses conceitos da forma que a gente vai utilizá-los aqui. Eu preferi fazer dessa forma, que eu acho que didaticamente vai ser interessante. A gente conhecer esses conceitos, porque eles vão aparecer o tempo todo no estudo aí da geografia urbana. Então quando eles forem citados lá ao longo de um texto, em uma alternativa, por exemplo, de questões, a gente vai conseguir entender do que se trata.
Por isso que eu coloquei ali como conceitos importantes e realmente são importantes aí, essenciais para que a gente entenda com tranquilidade a geografia urbana. Primeiro dos conceitos, tem um nome esquisito ali, ó, conurbação. O que é uma conurbação? O nome pode até ser estranho, complicado, mas o entendimento ele é bem tranquilo. Uma conurbação nada mais é do que o crescimento horizontal das cidades, ou seja, as cidades elas começam a crescer de tal maneira que uma cidade acaba se encontrando com a outra. Então eu não consigo mais fazer uma identificação do momento em que eu saio de uma cidade e entro no espaço da cidade vizinha. Por quê? Não tem nenhuma demarcação. O exemplo aqui ele deixa bem claro essa conceituação. Observem aqui pelo cursor do mouse. Então antes eu tinha a área urbana A, tinha uma área não urbanizada, um parque, por exemplo, uma área verde em si, e depois eu tinha o município B, a área urbana B. Então essa era uma situação que a gente via com frequência aí, algumas décadas atrás. À medida que a população das cidades ela foi crescendo, o que passa a acontecer? Então, com o crescimento urbano, a área urbana ela vai se expandindo, a área urbana B também cresce, chega um determinado momento em que a área urbana A se encontra com a área urbana B, que é esse cenário que está sendo mostrado aqui para a gente. Então, o encontro físico entre duas cidades, isso que eu dou o nome de conurbação. Então, a conurbação nada mais é do que o encontro físico das cidades. Então, o crescimento horizontal das cidades. Exemplo, coloquei aqui para a gente, Belo Horizonte e Contagem. Então, as duas cidades elas cresceram de tal maneira que elas se encontram fisicamente. Então, não consigo identificar com facilidade o momento em que eu saio de Belo Horizonte e entro em Contagem, ou saio de Contagem e entro em Belo Horizonte. Existem casos aí, por exemplo, que eu tenho moradores de um lado da rua Belo Horizonte, do outro lado da rua eu estou em Contagem, mostrando claramente aí que as duas cidades elas se encontraram fisicamente. Então a ideia de conurbação é essa, crescimento horizontal das cidades, e as cidades então elas vão se encontrar fisicamente, dificultando a diferenciação do momento em que eu estou em um município ou estou em outro. Se eu tiver uma placa, algo me avisando, beleza. Mas se eu não tenho nada nesse sentido, uma placa me avisando, às vezes eu saio de Belo Horizonte, entro em Contagem, saio de Contagem, entro em Betim e nem me dou consciência disso. Então eu passo ali dentro de outro município e nem percebo, porque elas se encontraram fisicamente. Gerou uma conurbação aí pra gente então. Segundo conceito importante, a ideia das funções urbanas. Então o que é uma função urbana? Atividades predominantes em uma cidade. Coloquei o exemplo: industrial, religiosa, histórica, universitária. Então a função urbana ela é aquela característica principal que identifica uma cidade. Se de repente eu chegar aqui para vocês e falar o seguinte, você está aqui, por exemplo, a cidade de Aparecida do Norte. Então quando se fala de Aparecida do Norte, o que a gente lembra? O que vem na nossa mente de cara? Vem a ideia que Aparecida do Norte é uma cidade ligada lá à religiosidade. Então a função urbana principal da cidade é a função religiosa. Se eu cito aqui para vocês, por exemplo, cidade de Ouro Preto. Então quando eu falo de Ouro Preto aqui no interior de Minas, a gente vai lembrar de até mais de uma função urbana. Ela é uma cidade histórica, ela é uma cidade universitária, que eu tenho a presença da Universidade Federal de Ouro Preto. Então tem vários estudantes de outras regiões que vão para Ouro Preto para poder estudar. Então, uma mesma cidade, ela pode, na verdade, ter mais de uma função importante, mas sempre funções que identificam aquela cidade. Então, Ouro Preto é uma cidade histórica, ela é uma cidade que eu posso colocar como universitária. Aparecida do Norte é uma cidade religiosa. O município de Contagem é um município em que eu tenho várias indústrias, então é um município que tem a função urbana industrial. Então, sempre que falar de funções urbanas, é aquela função, aquela atividade que melhor identifica uma cidade.
Aí eu vou ter então a minha função urbana. Então eu coloquei uma tabela aqui no nosso slide mostrando algumas funções urbanas. Então se eu pego a função turística, Ouro Preto é uma cidade turística, Veneza, na Itália, também é bastante conhecida pelo turismo, Las Vegas, Estados Unidos, entre outras, Aparecida do Norte, que eu citei, religiosa, Meca, na Arábia Saudita, então tem a função urbana principal, que também está relacionada com a religião. Então a função urbana são aquelas atividades que melhor identificam a cidade, sendo possível que uma mesma cidade tenha mais de uma função urbana, igual Ouro Preto que nós citamos. Ela é histórica, ela é universitária, acabei de mostrar aqui também que ela também é turística. Então a cidade de Ouro Preto ela tem várias funções urbanas. Então é aquela atividade que melhor identifica a cidade. Isso é o conceito de funções urbanas. Mas eu tenho também, dentro das funções urbanas, algo que eu chamo de funções urbanas básicas ou funções urbanas essenciais. Quais seriam elas? Seriam aquelas atividades que todo município, toda cidade deve oferecer à sua população, que é o serviço de uma escola, um serviço bancário, tem que ter, por exemplo, um serviço relacionado ao comércio, um serviço relacionado a um hospital. Então isso é uma função urbana básica. Então para que uma determinada localidade receba lá o status de cidade, de município, ela tem que ter, se não todas, pelo menos boa parte dessas funções urbanas básicas. Então a cidade ela deve ter uma escola, ela deve ter um hospital, ela deve ter pelo menos uma casa lotérica para prestar o serviço bancário, tem que ter um cemitério. Então essas funções urbanas são as funções básicas, em que os municípios devem ter, se não todas, pelo menos boa parte dessas funções urbanas aí. Então o conceito de função urbana, atividade que melhor identifica a cidade. Eu tenho também as funções urbanas básicas ou funções urbanas essenciais. O terceiro conceito, que é bastante importante para a gente, é a ideia das redes urbanas. O que é uma rede urbana? São aquelas cidades que possuem funções urbanas diferentes, mas que estão interligadas umas às outras. Como assim? Acabei de falar agora das funções urbanas que pode acontecer que o município não tenha todas, ele tem que ter boa parte delas. Então, enquanto o município ele não tem uma dessas funções, mas o município vizinho tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar os serviços entre os municípios. Então, eu estou fazendo uma interligação aqui entre as diferentes regiões. Se, de repente, o município A ele tem várias funções urbanas, mas ele só tem um posto de saúde, ele não tem um hospital. Quando eu preciso de um hospital, eu tenho que ir para o município B. Quando eu vou para o município B, eu estou fazendo aqui, então, uma interligação entre os municípios. Eu estou compartilhando os serviços públicos e a infraestrutura em comum. Então, eu faço isso quando a minha cidade, meu município, ele não tem a função urbana, ou às vezes ele tem, mas não atende à totalidade dos moradores do município. Se eu tenho, por exemplo, uma escola no meu município, então só tem uma escola, e essa escola está lotada, não tem mais vagas. O que eu tenho que fazer? Matricular os alunos do meu município no município vizinho, fornecer o transporte para levar esses alunos até o município vizinho. Então, eu tenho escola, só que ela não comporta mais toda a população. Então, eu vou dividir com a escola vizinha. Então, eu vou compartilhar esse serviço que é a educação. Então, dessa forma que funciona uma rede urbana. Então, citei como exemplo a região do Vale do Aço, tem ali Ipatinga, Timóteo. Então, eu tenho ali vários municípios. Normalmente, eu pego um município central, no caso ali do Vale do Aço, Ipatinga, serve muito como referência. Então, eu concentro as funções urbanas principais em Ipatinga e os municípios vizinhos fazem uso dessa infraestrutura e desse serviço em comum ali com o município de Ipatinga. Tem o Triângulo Mineiro, região de Uberaba, Uberlândia, que são os municípios centrais ali do Triângulo. Então, eles possuem as funções urbanas completas. Os municípios menores que estão no entorno buscam serviços ou atendimentos
nesses municípios maiores aí do Triângulo Mineiro. Isso acontece em outros estados também. Coloquei ali a região do ABCD paulista, e é ABCD mesmo. No passado, você pegar um livro mais antigo, aí você vai encontrar ABC paulista. Mas, se você pegar um livro mais atualizado, eu já tenho ali o ABCD. Então o D agora ele faz parte ali, o ABCD paulista. Também são municípios que fazem uso de uma infraestrutura comum. O ABCD aqui são as iniciais dos municípios. O A é do Santo André, o B é do São Bernardo, o C de São Caetano e o D de Diadema. Então Diadema passou a fazer parte aí recentemente dessa região do ABCD paulista. E, para fechar o conceito aí de redes urbanas, eu tenho aqui a relação entre as aglomerações na rede urbana. Então, no passado, eu tinha funcionamento desse esquema clássico, que eu estou com o cursor do mouse aqui em cima dele. Então, eu tinha lá uma vila, normalmente uma localidade ali com um número reduzido de pessoas, depois eu tinha lá a cidade local, centro regional, metrópole regional e metrópole nacional. Então, uma espécie de hierarquia aqui, em relação às redes urbanas. Então, se de repente um morador da vila precisar de algum tipo de atendimento médico, por exemplo, ele vai ter que recorrer à cidade local, ao centro regional, metrópole regional ou metrópole nacional. Se de repente um morador dessa vila precisa de um atendimento de maior complexidade, e esse atendimento ele só era ofertado lá na metrópole regional, como aqui é um esquema de hierarquia, então o morador da vila, ele vai lá, por exemplo, no posto de saúde, o posto não tem a condição de fazer o atendimento, então ele vai passar a demanda para a cidade local, que passa para o centro regional, que vai passar para a metrópole regional, que vai falar o seguinte: olha, beleza, pode trazer essa pessoa para cá que a gente consegue prestar o atendimento. Então, nesse esquema clássico, eu tinha aqui uma grande burocracia. Então, era muito burocrático para resolver problemas. Então, a população demorava muito para conseguir ter a sua demanda atendida. Então, em função disso, eu vou diminuir essa burocracia e vou mudar do esquema clássico para o esquema atual, em que eu tenho a metrópole nacional, que é a referência. A gente vai ver ali a situação. Normalmente as capitais dos estados costumam ser referências em relação a atendimentos de saúde e a outros tipos de serviços mais complexos. Então o que acontece? Agora eu não preciso mais decidir um esquema hierárquico de passar por instância em instância até chegar no local que eu preciso. Então no esquema atual, o morador da cidade local, ele já vai direto para a metrópole nacional, ele sabe que a demanda que ele precisa só vai ser atendida lá. Então ele já caminha diretamente para a metrópole nacional para ter o seu problema solucionado. Então agora eu diminuí a burocracia, ela não deixou de existir, mas ela foi reduzida agora. Fica mais fácil, já que eu não tenho que seguir um esquema hierárquico. Então se aparecer, por exemplo, questões de prova, tratando de redes urbanas, vai ter essas situações para que a gente faça análise. O esquema clássico mais burocrático e o esquema atual, que diminui a burocracia, mas ainda não elimina os nossos problemas aí. O próximo conceito é a ideia de megalópole. Então uma megalópole, ela é o encontro de metrópoles, e é quando os fluxos de pessoas, capitais, informações, mercadorias e serviços entre duas ou mais metrópoles estão interligados. Aqui no Brasil, por exemplo, você deve ter ouvido uma vez o termo eixo Rio-São Paulo. Então, entre Rio de Janeiro e São Paulo, eu tenho diariamente as pessoas circulando entre Rio e São Paulo, então é o fluxo de pessoas, fluxo de capitais, então é o dinheiro em circulação constante entre Rio e São Paulo, troca de informações também entre Rio e São Paulo, produtos, mercadorias e serviços entre essas duas cidades, ele é muito grande. Então, quando a gente fala de megalópole, é quando eu tenho ali duas, às vezes até mais metrópoles, que elas meio que estão interligadas ali umas às outras em relação ao serviço, a complexidade das coisas que elas oferecem. Então, tem pessoas que moram em São Paulo, mas vão ao Rio fazer negócio e vice-versa. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, eu gero lá uma megalópole
as informações também circulam com mais velocidade nos municípios ou nas cidades que compõem ali uma megalópole. Então eu coloquei como exemplo, aqui seria uma megalópole japonesa, em que eu tenho Tóquio, Nagoya e Osaka. Então 3 grandes cidades japonesas, e entre elas circulam a maior parte das pessoas, a maior parte do dinheiro circula dentro desses municípios, dentro dessas cidades. Então ali eu tenho a formação de uma megalópole. O mapa colocado aqui no nosso slide e mostra também essa situação. Então eu tenho as áreas marcadas aqui, ó, mostrando as megalópolis que nós temos aí em relação a algumas regiões, no caso aqui é os Estados Unidos, a Bosch Wash. O que é a Bosch Wash? Então eu tenho aqui Boston e Washington se conectando. Então as duas cidades elas são importantes, com pessoas circulando o tempo inteiro, muita movimentação de dinheiro, informações. Eu tenho então a formação de uma megalópole aí, então essa é a ideia importante para a gente. É um encontro de metrópoles em função da interligação que existe entre essas cidades, esses municípios. Formou então para mim uma megalópole. Tem o conceito 5, que trata das cidades globais. Então, dentro aí do contexto do capitalismo informacional, então o período atual que nós vivemos é exatamente esse período do capitalismo informacional, em que as pessoas ou os países que possuem a informação, que têm o conhecimento, são os países que estão na frente, são os países que lideram os avanços tecnológicos, são países que são grandes potências na questão econômica. Nós estamos num cenário de pandemia, então a gente pode observar que essa ideia do capitalismo informacional ela aparece bem evidente na produção, por exemplo, das vacinas. Não são todos os países do mundo que produzem vacinas, são alguns deles. Nós temos poucas vacinas que circulam ao redor do mundo. Então, os grandes laboratórios farmacêuticos que fazem parcerias com universidades, eles têm a informação e o conhecimento, produzem a vacina. E aí eles vão lucrar em cima disso. Nós estamos no mundo capitalista. Então eles não vão doar, por mais que eles tenham consciência do número de pessoas que de repente perdem a vida por causa aí da pandemia, mas eles querem margem de lucro, eles querem dinheiro. Então eles vão vender, comercializar as vacinas. O Brasil encontra dificuldade, por exemplo, com a Coronavac, porque a gente precisa da matéria-prima que vem da China. A gente não pode produzir a vacina aqui por conta própria, porque ela tem uma patente registrada, como se eu tivesse lá uma espécie de direito autoral. Então, para fabricar aquela vacina, eu tenho que pagar por isso, por quem teve lá o conhecimento e a informação para criar aquela tecnologia, no caso, a vacina, que é utilizada em boa parte do mundo. Então, nós vivemos um momento do capitalismo informacional. E é aqui que as cidades globais se destacam. Então, nas cidades globais, eu tenho uma questão que envolve a descentralização do poder econômico, faz com que algumas cidades ganhem destaque por conta da influência que elas exercem. São cidades que têm influência na economia, que têm influência na questão cultural. Então, quando essas cidades elas são tão influentes, mas tão influentes, que o mundo inteiro acaba seguindo o que essa cidade de repente lança como tendência, eu classifico ela como cidade global aí nesse caso. Se eu tenho, por exemplo, pego Paris, então Paris é a referência, por exemplo, na área de moda. Então, tendências de roupas que o pessoal começa a utilizar de repente em Paris, passam a ser usadas no mundo inteiro. Ou seja, Paris está servindo de referência para o restante do mundo. Se tornou então uma cidade global. Nova York, claro, uma cidade global também. Então ela gera influência em hábitos culturais. Então a questão do fast food, por exemplo, a forma como a gente se alimenta. Então uma situação, uma tradição que veio lá dos Estados Unidos, então influenciou, o Brasil influencia o mundo todo. Então ganha o caráter de cidade global. Própria São Paulo. São Paulo também tem esse status, né, de ser uma cidade global, que ela gera influência. Talvez não para o mundo inteiro, mas São Paulo serve como influência para a América do Sul e para a América Latina aí, talvez. Então ela se torna uma cidade global. Como eu tenho cidades, umas que são mais influentes do que as outras, eu acabo pegando as cidades globais
e fazendo uma subdivisão entre elas, que é o que aparece aqui no slide. Ó. Tem uma cidade global que eu vou chamar de alfa, beta e gama, de acordo com o grau de importância que elas possuem, o grau de influência que elas têm em relação ao mundo. Então as cidades globais alfa são as mais importantes, então eu tenho Londres e Nova York, são as duas cidades globais mais importantes de todas aí. Então as mais importantes a alfa, na sequência a beta e depois a gama. Então tem aqui cidades que estão listadas, a gente pode fazer a leitura aí depois, vou disponibilizar todos esses slides para vocês fazerem consulta, na hora de responder atividades que forem propostas aí para vocês. Então não precisa de preocupar e ficar decorando qual que é a cidade alfa, qual que é a beta e qual que é a gama. Não precisa de decorar isso não. Se isso for aparecer em algum exercício, eles vão explicar lá e vai falar se a cidade ela é alfa, beta ou gama. Então não tem que ter essa preocupação nesse momento. No máximo saber que as cidades globais elas são subdivididas em função da importância que elas têm, da influência que elas geram aí ao redor do mundo. O próximo conceito para a gente é a ideia das megacidades. Esse aqui é bem tranquilo. Sempre que a gente fala de mega dá ideia para a gente de grandeza, de algo muito grande. Então, se eu estou falando de megacidades, são cidades muito grandes. Então, a definição de megacidade nada mais é que uma cidade que possui mais de 10 milhões de habitantes. Então, essa definição, inclusive, é a definição da ONU. Então, aglomerações urbanas com 10 ou mais milhões de habitantes. Então, se a cidade tem mais de 10 milhões de habitantes, ela é megacidade. Independente dela estar num país rico, desenvolvido, ou num país considerado pobre. Se tem mais de 10 milhões de habitantes, é uma megacidade. Casos de São Paulo, Cidade do México, Xangai na China, todas elas têm mais de 10 milhões de habitantes. Aí é uma megacidade. Belo Horizonte, por exemplo, não é megacidade. Belo Horizonte tem hoje pouco mais de 2 milhões e meio de pessoas. Então a gente está longe de ser uma megacidade. A gente tinha que quadruplicar pelo menos a população de Belo Horizonte para que Belo Horizonte se tornasse megacidade. São Paulo tem mais de 10 milhões. Então é só isso o conceito de megacidade. Possuir mais de 10 milhões de habitantes. E aqui eu coloquei uma observação, que é comum de aparecer isso em confusão lá em hora de prova. Nem toda cidade global é uma megacidade. Ou seja, a cidade global a gente acabou de explicar, que é aquelas que têm influência, que ditam assim, os padrões de consumo, que ditam a moda, ditam as tendências. E essa tendência ela acaba sendo usada para o mundo todo. Então a cidade global é aquela que tem influência. E ela ser influente, ela não precisa de ser uma cidade com um número muito grande de pessoas. Então por isso que eu coloquei que nem toda cidade global é uma megacidade. Pode acontecer da cidade ser global e ser megacidade? Pode. Mas nem toda vez que eu identificar uma cidade como global, automaticamente ela é megacidade. Não é essa a situação. Tanto é que eu pus o exemplo. Zurique, na Suíça, tem pouco mais de 1 milhão e 300 mil habitantes. Então ela é uma cidade global. Então Suíça, ela é referência em relação às questões econômicas que acontecem aí no mundo. Então ela dita padrões para a economia. Então ela é global, mas ela não é megacidade porque ela não tem 10 milhões de habitantes. Então tem que guardar essa observação aí com carinho, que ela pode ajudar a gente em momentos de prova. E para fechar aqui as megacidades, a ONU apontou em 2014 a existência de 28 megacidades no mundo, cujas populações somam 453 milhões de pessoas, 12% de toda a população mundial. Então, nas megacidades, então as cidades com mais de 10 milhões de habitantes, 16 delas estão na Ásia, 4 na América Latina, 2 aqui no Brasil, São Paulo e Rio. São Paulo e Rio de Janeiro possuem mais de 10 milhões de habitantes. Belo Horizonte não, nós já falamos, tem pouco mais de 2 milhões e meio. Na África eu tenho 3 cidades, 3 da Europa, 2 na América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica é Estados Unidos e Canadá, que faz parte aí da América Anglo-Saxônica. Então, de forma geral, a gente pode falar que as megacidades elas aparecem com mais frequência
nas regiões ou nos continentes mais pobres aí. Então tem algumas na Europa, tem 3 megacidades na Europa. Só que os países da Europa, territorialmente, são países pequenos. Então não são países com populações muito numerosas. Então por isso que não é tão comum de encontrar megacidades na Europa, mas existem 3 megacidades ali no continente europeu. E aí, depois de passar por todos esses conceitos, que eu falei que são essenciais, que são muito importantes aí pra gente, a gente vai guardar esses conceitos, então eles são assuntos de prova em várias situações, de exercícios que aparecem pra gente. E aí, então, para fechar a nossa aula, coloquei 2 atividades aqui. A dica, de repente, dá uma pausa aí nesse vídeo, tenta resolver a atividade, encontrar a resposta certa, depois que você encontrar, você tira a pausa aí e acompanhe os comentários que eu vou fazer para saber se vocês acertaram ou não aí a questão. Então é a dica que fica. Ah, mas não dá tempo, tem que acompanhar aqui os comentários. Tudo bem, mas quando for possível, dá uma pausa no vídeo e procura lá resolver a questão antes de eu fazer os comentários. Então no primeiro exercício, leia o texto a seguir. Então segundo essa organização que foi citada no texto, atualmente são reconhecidas mais de 50 cidades globais do planeta, divididas em 3 grupos, alfa, beta e gama. Então nós acabamos de falar isso aí na conceituação. Então sobre o conceito de cidade global, assinale a alternativa correta. Letra A. Refere-se aos centros de decisão e locais geográficos estratégicos nos quais a economia mundial é planejada e administrada, servindo inclusive como referência para diversas regiões do mundo. Com certeza a letra A está dentro do contexto do que a gente explicou que era uma cidade global. Então está falando aqui que ela serve inclusive como referência para diversas regiões do mundo. Então se eu estou procurando a alternativa correta, a letra A aparentemente é a nossa resposta correta. Então a gente só vai ler as demais aqui para o desencargo de consciência para ter certeza que é a letra A. Na letra B, fala que aplica-se a junção de 2 ou mais metrópoles nacionais, com elevado tráfego urbano e aéreo internacional. Não, a letra B não está falando para a gente sobre o conceito de cidade global. Está falando da megalópole, do encontro de metrópole, que é a junção de 2 ou mais metrópoles. Então aqui eu tenho uma megalópole na letra B e não cidade global. A letra C, aplica-se a cidades em áreas de conurbação, com os maiores índices de desenvolvimento humano, IDH, do planeta. Nós explicamos o conceito de conurbação, tá vendo que esses conceitos eles são importantes? Eles aparecem nas atividades, nos exercícios. Então, conurbação, as cidades se encontram fisicamente e tem dificuldade de identificar o momento em que eu saio de uma cidade e entro na outra ali. É isso que é a ideia de cidade global? Também não. Então, a letra C eu descarto. Letra D. Define-se por cidades que possuem elevados índices de emprego e renda e que atraem imigrantes de várias partes do mundo. As cidades globais elas podem despertar interesse das pessoas em realmente em irem para lá, mas não é a definição correta. Cidades globais atraem pessoas em busca, por exemplo, de emprego? Normalmente sim, mas não é isso que é a definição, que é o conceito de cidade global, que foi o que foi perguntado. Então dava para confundir a letra B, a letra D, mas não é a nossa resposta. E a letra E refere-se a um conjunto de regiões metropolitanas que formam áreas com maior número de população do planeta. Não, também não é a letra E que define para a gente o conceito de cidade global. Então realmente, nessa questão, a letra A é a alternativa a ser marcada. Quem pausou o vídeo, analisou as alternativas e marcou a letra A, está de parabéns, conseguiu aí acertar a primeira questão. A segunda questão, para a gente encerrar aí, nossa primeira aula discutindo a geografia urbana, fala que a expansão da industrialização contribuiu para que o processo de urbanização modificasse a organização do espaço geográfico mundial e favorecesse o surgimento das cidades mundiais e das megacidades. Algumas cidades são, ao mesmo tempo, mundiais e megacidades. É o caso, por exemplo, de Tóquio, Nova York e São Paulo. Nós falamos isso ali agora na nossa observação. Com base
nessas informações e nos conhecimentos sobre a urbanização mundial e suas implicações, pode-se concluir que, letra A, o processo de urbanização ele foi rápido em todos os continentes onde se localizam as cidades referidas, e por essa razão é que surgiram as megacidades. O processo de urbanização ele não acontece de forma rápida em todos os continentes. A urbanização ela vai caminhar meio que junto com a industrialização. Então, os países que se industrializaram primeiro, eles têm tendência de se urbanizar primeiro. Então, quando a gente estuda a Revolução Industrial, a gente cita lá que a Inglaterra foi o primeiro país aí a passar por esse processo da Revolução Industrial. Então, a Inglaterra e os países da Europa, eles se urbanizaram primeiro, mas nem por isso eles possuem um número grande lá de cidades globais. Então, a urbanização ela não foi rápida em todos os continentes. A letra A a gente tem que descartar, ela não responde para a gente a pergunta. A letra B, as megacidades exercem influência no mercado global de capitais e serviços, porque, entre outros fatores, possuem um grande mercado consumidor. Essa questão é importante porque a gente consegue ver a ideia dos conceitos que a gente acabou de falar sobre eles servem muito de referência. Se você conhece o conceito, a gente dá conta de responder os exercícios. Então, quando fala que as megacidades, elas possuem um grande mercado consumidor, a gente consegue identificar que isso é verdade, porque a megacidade não é aquela cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Se ela tem mais de 10 milhões de habitantes, tem muita gente para comprar os produtos. Então ela possui um grande mercado consumidor. Essa alternativa ela está correta. Se eu estou procurando a alternativa correta, tem que ser a letra B. Vou ler rapidamente as outras só para ter certeza. Letra C. A conurbação é um fenômeno que só ocorre no Brasil? Não. Conurbação acontece em qualquer lugar do mundo. Sempre que uma cidade crescer e se encontrar com a outra, vai ser conurbação, seja no Brasil ou em qualquer região do mundo. Então não é a C. D. A maioria das megacidades está localizada nos países centrais, devido ao grande desenvolvimento econômico alcançado. Os países centrais, quais são eles? Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, e países na Europa. E nós vimos que as megacidades elas não estão concentradas nesses locais. Então tem muitas megacidades no continente americano, na América Latina, né? Tem na Ásia também. Então a letra D não é verdade por causa disso. Qualquer coisa, pega lá o slide, vai nas megacidades e faz a comparação, que nós citamos lá a localização das megacidades. Você vai ver que a letra D não está coerente. E a letra E, padrão de consumo nas megacidades mundiais é alto e a distribuição da renda é mais justa. Não, não é essa a situação. Então, se eu tenho 10 milhões de pessoas, então é uma população muito grande para o governo dar conta, por exemplo, de cuidar da saúde, da educação, da segurança, fazer distribuição de renda, gerar emprego para todo mundo. Então, eu não tenho a distribuição de renda mais justa nesses casos. Ela acaba sendo mais injusta, mais desigual. Então, nessa questão, letra B é a alternativa correta para a gente aí. Quem marcou letra B, parabéns, acertou aí mais uma questão. Com isso, a gente finaliza aqui a nossa primeira aula discutindo aí o assunto da urbanização. Foi uma aula aí com um período de duração mais longo, que eu tinha que falar sobre os conceitos para vocês. As próximas aulas provavelmente serão aulas aí mais dinâmicas, talvez com um prazo mais curto aí, para que a gente consiga assimilar melhor as informações. Então deixo aí para vocês um grande abraço, até o nosso próximo encontro aí para discutir os assuntos do PET 2. Grande abraço para todos.